pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Obrigado por estar por aqui. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista, tenho uma história de obesidade mórbida, 2 cirurgias bariátricas, perdi 60 quilos e cheguei a completar o Ironman Brasil. E nesse canal, nesse vídeo, nós trazemos um conteúdo de esporte, cardiologia, motivação e temos também as histórias de transformação. Nesse terceiro episódio, eu vou conversar com a minha amiga Clarita Balestrin, uma profissional de educação física que já tem uma história muito rica no esporte e que também usou o esporte como uma ferramenta de superação de um grave problema de saúde. Então, se você se lembrar de alguém, algum amigo, alguém da sua família, alguém que precise receber esse conteúdo, essa injeção de ânimo, de motivação, peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, deixe nos comentários alguma dúvida que você tiver, se a gente pode esclarecer em mais alguma coisa. Também sigam o perfil Transpire e Transforme no Instagram e curtam a nossa página no Facebook. Uma ótima história de transformação, que ela seja realmente muito proveitosa para você. Até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais uma história de transformação aqui com a minha amiga Clarita. Tudo bem, Clarita? Como é que tá? Oi, Fábio, tudo jóia? Um prazer estar com você aqui. Legal. Parabenizar pela iniciativa do que você vem produzindo. Legal mesmo. Obrigado por ter aceito participar dessa história de transformação. Aí você tem muita coisa para contar, né? Então conta um pouquinho, fala um pouquinho de você, o que você faz, tua atividade. Conta um pouquinho da tua história aí. Eu trabalho com a educação física, né? Sou profissional da educação física. Minha trajetória vem toda do esporte. Eu joguei muito tempo handball, basquete pela cidade, participei de jogos regionais, jogos abertos. E isso me levou a enxergar um pouquinho mais essa junção, né, de coisas que o esporte traz. Então, eu pensei muito de que fazer, né? Eu gostava muito de anatomia, de fisiologia, eu pensei em fazer biologia, depois eu fiz colegial técnico em nutrição, pensei em fazer nutrição. Eu tinha, a minha avó materna era diabética insulino dependente, então no colegial técnico de nutrição, com a junção aí, o quanto eu gostava de esporte, eu vi que a atividade física poderia ajudar muito nisso. E daí foi a hora que eu defini que eu iria fazer educação física. Até sempre engraçado, porque todo mundo achava que eu ia trabalhar com esporte, né? Então eu brinco que eu gosto de fazer esporte, mas o que eu gosto da educação física é trabalhar com a fisiologia. E trabalho já há 25, 26 anos como personal aqui em Botucatu. E assim, eu falo que entre aspas, né, é uma diversão. Eu me alegro todo dia de trabalhar, por trabalhar com aquilo que eu gosto, que eu acredito e que a gente vê realmente transformação na vida das pessoas, né? Legal. E além de ser personal, que uma coisa não necessariamente está vinculada com a outra, você contou toda uma história do esporte mesmo, né? Como você já está envolvida com o esporte desde pequena, né? Mas como é que você encarava o esporte nessa época? Era um negócio para você mais recreativo e tal, ou era sangue nos olhos, né? Ou tinha aquele espírito competitivo para valer? Como é que era a tua relação com o esporte? Eu sempre fui bem competitiva, né? Eu brinco que eu tento fazer aquela coisa certa, né? Aquela energia vital que a gente tem e fazendo da melhor forma, sendo responsável, tudo, buscar sempre os melhores resultados, né? Até a história, Fábio, é muito, muito interessante. Eu tive uma professora no primeiro colegial, foi quando o Fred Pimentel chegou para ser o técnico do handball de Botucatu, em 88, e na realidade eu não tinha... Fizeram uma seletiva, que eu participei, né, pela escola que eu estudava, e eu não fui selecionada. Mas a Dircinha, que foi essa professora, para mim foi uma segunda mãe,
ela falou que era para eu ir lá no clube, no BTC, começar o treino com handebol feminino. Aí, como eu falei, né, metódica, competitiva, tinha 15 anos. Fui ficando, e no primeiros jogos lá da equipe, eu fui capitando o time e continuei por 20 e tantos anos jogando handebol por Botucatu. Nossa. Então eu falo que foi esse dom da Dircinha, mesmo sem eu ter sido selecionada, ela falava, vai que vai dar certo, né? E depois, para a faculdade, o handebol e esse lance de fazer tudo mais certinho me valeu como uma parte da faculdade, porque eu não tinha grana para fazer a faculdade, meu pai não tinha condições também. Como eu jogava, eu tive bolsa na faculdade que eu fiz, e isso me possibilitou cursar a educação física. Depois comecei a trabalhar, que foi quando eu conheci vocês, trabalhava na Atlética da Medicina, Sim. isso me ajudando também com dinheiro, mas o esporte foi a minha moeda para cursar a educação física. Caramba, eu já tenho uma baita transformação aí logo no começo da história, né? E que É história muito... legal, né? Como é legal isso você contar, porque às vezes a gente vê essas reportagens na TV e acha que é alguma coisa tão distante, né? E você está trazendo um depoimento muito interessante, muito legal de saber que o esporte viabilizou a tua conquista profissional, né? E aí de todas essas modalidades, de tudo que você praticou, tinha alguma que você gostava mais ou que você se destacava? Bom, você falou do handebol que você jogou, mas assim, tinha além do handebol alguma que você gostava mais? Eu sempre pratiquei um pouco de tudo, né? Então, tinha uma Olimpíada estudantil aqui, eu fazia um pouquinho de atletismo. Nessa fase escolar, mais fiquei foi no handebol mesmo. Tá. Depois, quando eu já estava trabalhando, ficava mais difícil treinar, né? Uhum. Aí veio aqui em Botucatu, tinha o Pedrinho Sansão, que era um amigo, super amigo, que começou a fazer corrida de aventura. E um dia ele bateu aqui em casa, falou, ó, descobriu uma atividade, que era a EMA, né, a Expedição Mata Atlântica. As equipes para corrida de aventura são quartetos e precisa de uma pessoa do sexo oposto, né? Então, por exemplo, são 3 homens e uma mulher, mas precisa ter o masculino e o feminino. Ele falou, eu quero montar uma equipe de Botucatu e o feminino tem que ser você. Aí comecei a deixar um pouquinho as modalidades de quadra e fui para outra paixão que eu tenho, que é o contato com a natureza. Isso foi mais ou menos, Fábio, lá para 2000. Nossa, tem tempo, hein? 2002 eu já estava fazendo várias provas de corrida de aventura com o Pedrinho. E a gente brinca, até esses dias eu troquei umas mensagens com umas amigas, né? Tem umas 3 amigas aqui de Botucatu que quando a gente saía para pedalar, as pessoas olhavam estranhamente para a gente. Mulher não pedalava, né? Hoje é muito gostoso ver o quanto tem de mulher que está se pondo aí para o mato, curtindo a natureza, tudo, né? Exatamente. E essas atividades envolviam, né, a corrida de aventura envolve a orientação, né, a navegação, normalmente uma parte de bicicleta, né, uma mountain bike, corrida, remo, rapel, tinha ascensão, a gente chegou a participar de uma etapa do campeonato mundial em Jericoacoara. Então esse foi um conteúdo assim para mim super gostoso, né? E aí depois também o enduro a pé, que era o trekking, teve bastante em Botucatu, a gente saiu fazer provas fora também, que era uma atividade um pouco menos, ou bem menos intensa, mais curta, né? Corri várias vezes meia maratona, umas provas fora do Brasil, então eu brincava, puxa, eu professora de educação física, que não imaginava o que viria, né, através da prática de esporte. De repente eu estava indo fazer viagens internacionais, levando os alunos,
Falo inglês mais ou menos, mas tenho vários amigos que falam muito bem inglês, e eu já viajei para vários lugares para fazer essas provas, né, de corrida de montanha ou meia maratona. Então, a gente foi para Lisboa, eu fiz o desafio do Pateta, eu tinha um sonho de conhecer a Noruega, a gente foi para Noruega fazer a Maratona do Sol da Meia-Noite, sempre associando atividades, né? Um pouquinho de superação, que eu dei um pulo aí, né? Quando eu comecei a faculdade, que eu estava com a bolsa, né, de estudo, treinando para o handball, eu fiz um abrasão nas costas. Aí eu passei a mão e falei, nossa, eu tenho um caroço aqui, né? E fui fazer um raio-x, aí, isso eu tinha 18, 19 anos, eu descobri que eu tinha uma espondilolistese grau 4. E em 15 dias me chamaram para operar, depois desse raio-x, né? E eu não operei até hoje, Fábio. Estou aqui fazendo tudo isso que eu já contei um pouco aí. E daí fui aconselhada a abandonar a educação física, parar com tudo, né? E eu falo que eu espirrava e às vezes eu perdia a sensação das pernas, porque comprimia, né? E a partir daí eu comecei a treinar muita musculação, que são exercícios mais estáveis, né? Sim. E daí eu consegui fazer toda essa trajetória, ainda assim, com essa espondilolistese aí. Eu brinco que os colunáveis, né, normalmente quem tem problema de coluna, você olha para ele, a não ser que tenha grandes desvios, você não percebe se a pessoa tem uma hérnia, o que tem. E o meu está aqui até hoje, daí fez uma anquilose, então estabilizou, mas está aqui até hoje e eu continuei metendo o pé nas provas aí, fazendo, claro. Sentindo super bem. E aí, mais recentemente, agora já você participou das provas do Brasil Rides, fez o 24 horas sozinha, né? A bicicleta, né? Eu falo, você pedala, sabe muito bem disso. Eu brinco que a bicicleta ela só causa lesão se você cair, né? Porque é um movimento cíclico, de cadeia cinética fechada, não tem impacto. Então, para mim, ela foi perfeita, né? E eu gosto muito de endurance. Eu adoro atividades de longa duração. Nossa, o ano que o Mário Roma trouxe o 24 horas aqui para Botucatu, eu falei, é essa. Eu fiz o 24 horas, tem os troféus aqui comigo. Eu fiz uns 5, né? Todos que tiveram, 5, 6, eu fiz. Sempre ficava em segundo. Aí teve um ano que eu consegui ganhar. E é para uma região aqui, até próximo da minha casa, né, que era um percurso de mais ou menos 12 quilômetros, e você ficava 24 horas rodando, né, e entra no mato, você tem que estar, né, durante a noite com as lanternas do capacete, na bicicleta. Fábio, é a coisa melhor do mundo, é muito bom. E eu tinha feito também, correndo, chamava 24 horas dos fuzileiros navais, que tinha a Corpore em São Paulo, que organizava uns eventos. Sim. Fomos no Rio fazer essa 24 horas, que daí era a pé, corrida mesmo. Também em ambiente fechado, né? Normalmente é uma pista de atletismo. Neste caso, eles colocaram a pista de atletismo em um lugar um pouquinho maior. Nessa, eu acho que eu fiz 134 quilômetros em 24 horas. E é aquele desafio, né, da tolerância, do para e vai. Muitas vezes é uma das coisas que hoje eu aplico muito com os alunos, né? Não tem problema você dar uma paradinha, mas tenha certeza que você consegue continuar. Essas provas de endurance são muito isso, né? E o 24 horas do mountain bike, juntando daí eu gosto muito da bicicleta, as partes técnicas, né? Então juntava a parte técnica, depois voltava aqui para o ginásio, o pessoal com alimentação, comida, o pessoal da academia vibrando,
É muito legal, assim. Sinto muita falta desse evento aqui em Botucatu. Então, esses desafios, eles são puro exercício mental, né? Óbvio que a gente tem que se preparar para eles. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Eu falo, as pessoas, elas entendem muito mal o desafio, né? Então, tem gente que fala, vou me desafiar, vai lá e tenta fazer alguma coisa. O desafio é aquela coisa que você se propõe a se preparar para vencer, né? Então, isso é super importante. Aí vira um aspecto só mental mesmo, né? Porque a sua musculatura, articulações, elas estão já condicionadas. E é muito bom, né? Faz amizade no percurso, fica sabendo de uma história ou outra. Exatamente isso. Sensacional. Legal, claro. Eu acho que numa das provas, eu não sei se foi das provas mais, não sei se foi dos 70, eu tenho a lembrança de, eu não sei se eu tinha terminado a prova, ou se eu estava por ali junto com a turma, e eu vi você chegando, eu vi o locutor falar do seu nome, né, Clareta, a primeira mulher a completar o 24 horas e tal. Isso foi antes da pandemia, acho que deve ter sido 2019, 20 por aí, né? E eu lembro de uma dessas suas chegadas aí. Eu olhei e falei, nossa, Clarita fez 24 horas, que doida. O pessoal brinca bastante, né, Fábio? Tira sarro, assim, né? Fala qual a condição que termina tudo, né, na prova. Como você aguenta ficar tanto tempo sentado na bicicleta? Na primeira vez, né, no primeiro ano que eu fiz, o pessoal que estava me fazendo apoio para mim na minha tenda lá, não, você tem que deitar, você tem que dormir. Tá bom, tenho, né? Não conhecia nada. Então, o primeiro ano eu descansei. A partir do segundo ano, nos anos seguintes, parava para comer e tocava, assim. É muito bom. E daí da pandemia, começa a pandemia, trabalha bastante, reorganiza, e no meio da pandemia, em abril do ano passado, eu fazendo o exame de rotina, que normalmente eu fazia anual. Pela pandemia, ao invés de 12 meses, eu fiz com 18 meses. Aí eu descobri um nódulo na mama, e daí eu falei, ops, chegou minha vez, né? E eu sempre brinquei com isso, foi uma citação que eu fiz do Pedrinho Sansão. Infelizmente, o Pedrinho, ele foi vítima de um acidente automobilístico, uma pessoa alcoolizada que bateu no carro dele, numa curva, voltando de uma prova de aventura. E eu levava sempre comigo, falava, puxa, nenhum carro nunca me pegou na curva, né? E quando o Pedrinho faleceu, a gente tinha a mesma idade, né? Ele faleceu com 34 anos. E para cada ano, eu falava, nenhum carro me pegou na curva, nenhum carro me pegou na curva. E eu me lembro que eu tinha feito mamografia, depois no ultrassom. Aí no ultrassom, aquela confirmação, né? Eu falei, o carro me pegou na curva, né? Vamos ver o que eu vou fazer com isso, porque todo mundo, eu coloco muito para mim que a gente não deve ter prepotência na vida, né? Porque as coisas acontecem com todos e por que não acontecer com você também? Então, do diagnóstico, eu dá aquele susto assim, mas eu falei, bom, vamos lá, né? Eu diagnostiquei em abril, no dia do meu aniversário, eu já tinha levado lâmina, essas coisas, para o patologista. No dia do meu aniversário, eu peguei o resultado. E eu tinha programado uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que são ações sociais. Então, foi o ano que a gente deu o nome de uma ação social, que eu já fazia, mas a gente colocou como nome Calorias que Somam. Calorias que Somam foi feito no dia 18 de abril, e eu segurei essa informação eu brinco, para ninguém ter dó de mim, que eu estaria fazendo Calorias que Somam já com um diagnóstico, né? E depois de feito, tudo dado super certinho, daí que eu comecei a contar e embalar no tratamento, né? Eu fiz a cirurgia em maio,
Em julho eu comecei químio, fiz 4 químios branca e 4 vermelhas. Terminei em novembro, final de novembro, e final de outubro. Em dezembro eu comecei a rádio e fui com rádio até janeiro. É uma fase assim super diferente. Eu nunca fiquei tanto tempo sem trabalhar. Foram 7 meses afastadas da academia, fazia parte administrativa e tal, mas não ia lá, né? Perdi os cabelos, como é parte da químio. Descobri quantos amigos eu tenho, porque todo mundo fazia contato, mandava mensagem, um monte de gente vindo tomar café em casa. É muito legal, porque as pessoas fazem contato mesmo. Eu gostaria de ser compreendida no que eu vou falar, que eu já falei, as pessoas... Eu falo que eu tive a oportunidade, né? Todo mundo, quando vai no velório, eu acho que já se imaginou como seria o seu, né? Tá lá, fala, como vai ser, né? Quando eu morrer, né? E eu falei que eu tive a oportunidade de sentir o meu velório viva, né? Não no sentido que eu estaria morrendo por ter um diagnóstico de câncer de mama, mas no sentido de quando você morre, seus amigos vão no seu velório, né? Ou mandam mensagem para um familiar seu. E eu tive essa felicidade de receber tudo isso viva, né? Então foram momentos assim muito muito interessantes, né? Outra coisa, amigos, né? Que eu não tinha tanto contato, amigas que passaram por isso. Cada dia que eu estava na químio sentada, eu recebi uma mensagem. Ó, isso aqui emociona. Mensagem, ó, vai dar tudo certo. Então, assim, tem umas 2, 3 pessoas que marcaram essa minha fase. E, felizmente, deu tudo certo, né? Continua dando. A gente passa a ser uma pessoa que passa a ter acompanhamentos, né, diferentes. Uma das coisas que me chamou muito a atenção também, né? Quando eu falei, putz, eu sempre fui doadora de sangue, né? Falava, nossa, não vou poder doar mais sangue. Mas talvez eu tenha outra missão agora. Vou estimular pessoas sempre a doar sangue, porque é menos um agora, né? E passei bem pelo processo da químio, usando muito da atividade. Lembro que a Ana Lúcia falou, ó, Clarita, quando começar a químio vermelha, você vai sentir bastante dor muscular. Você vai sentir assim, ó, como se você tivesse feito uma maratona. E falei, puxa, tô com saudades da dor, né? A sensação é familiar, eu entendo o que você tá conheço. falando. Aí eu lembro que eu fiz a químio, eu vim para casa e, né, descansei e tal. No outro dia eu mexi a perna assim, eu falei, eu acho que vai doer. Fábio, coloquei shorts, camiseta, fui para a rua, não conseguia fazer muita atividade, né? Você sente bastante cansaço. Eu falei, cara, eu preciso fazer um pouquinho de atividade aeróbia para fazer isso circular no meu corpo e ser absorvido o mais rápido possível para os efeitos irem diminuindo. Não sei se estou certo ou não, mas foi a teoria que eu criei. Eu sei que caminhei bem tranquilamente, assim, passo a passo, muita água, muita hidratação. Voltei, eu não senti nada da minha primeira químio vermelha. E cada vez que eu voltava na onco, né, na oncologista, ela falava, não pode ser, eu acho que a sua reserva, né, de atividade está fazendo diferença, né? Mas ter esse histórico de vida saudável, de atividade física, de enfrentamentos, de saber que às vezes está difícil, mas depois passa, para mim foi fundamental, né? Eu posso falar assim, a rede de amigos, de pessoas que estiveram ao meu lado foram muito importantes, né? Os médicos que cruzaram meu caminho foram muito importantes, mas meu estilo de buscar, né, de ter essa reserva, de buscar
enfrentar, sei lá, vamos para o segundo tempo agora, né? Acho que todo esse lado mental, essa resiliência que você construiu ao longo de tanto tempo praticando, né? E depois com essas provas de endurance que é o que te fascinou mesmo, isso aí foi mais um capítulo dentro dessa tua história, né? Falou, vou botar mais um ponto aqui onde eu vou provar mesmo a minha resiliência, provar do que eu sou feita, né? E você se via depois, passando todo esse teu processo de tratamento, tudo, você se via retomando, como é que foi a tua retomada? Como é que o esporte foi entrando de novo? Não sei se ele chegou a ter a mesma intensidade que ele tinha antes do diagnóstico, mas como é que ele foi entrando devagarzinho, que você foi tendo a liberação para poder voltar à atividade física e como é que você foi retomando a tua atividade? Fábio, eu tive a felicidade de ter alguns amigos e uma pessoa, um lojista aqui de bicicleta que também ele marcou muito no meu tratamento, e o Rafael, meu parceiro também, que tem a bicicleta assistida. Então eu tive a felicidade de ter alguns amigos que foram me ofertando suas bicicletas, e normalmente são bicicletas caras, né, essas bicicletas elétricas, né, assistidas. E depois de um tempo, eu falava, cara, eu preciso ir para o mato, né? Preciso ir para a natureza, preciso ir para o mato, que é aquele momento assim, não que eu fosse sozinha, mas é aquele momento de silêncio, de respiração, né? E essas pessoas foram me emprestando a bicicleta, porque eu não tinha. E aos poucos eu fui falando, puxa, eu acho que dá, né? Então, mesmo durante a químio, eu comecei a fazer umas pedaladinhas, sempre com bicicleta assistida, para ter a certeza que eu ia e que eu iria voltar, né? Porque a gente sente bastante fadiga, muita fadiga. Eu ganhei peso, eu tinha ganho uns 2 quilos na pandemia, ganhei mais 8, né? O meu final de tratamento eu estava com 10 quilos a mais. Recentemente, agora em junho, eu não estava conseguindo perder peso, ainda diagnostiquei que a minha tireoide foi embora com a rádio, então estou começando a acertar aí meus hormônios tiroidianos, daí que eu comecei a perder um pouquinho mais de peso. E também fiz um pouquinho de musculação, né? Tinha uma rotina assim de uns 2 dias da semana, eu ia para academia no horário mais tranquilo, fazer um pouquinho de musculação, muito aquém do que eu fazia, né, em carga, em dificuldades, mas eu quase diria que a atividade aeróbia foi a atividade que eu mais pratiquei durante esse período. Comecei a nadar, eu não gosto muito de natação, é meu fraco. Comecei a nadar 2 vezes por semana, me fez muito bem, aquela coisa de soltar de novo do silêncio, a própria densidade, né, da água também. Uma das coisas que me marcou bastante foi a natação. Eu vinha jogando antes do tratamento, antes do diagnóstico, eu vinha jogando squash, eu jogava bastante squash, é muito intenso, então não consegui. Pois aí você está falando, eu estou vendo a sua coluna, assim, como é a coluna, beleza, até aí tranquilo. Não, precisava manter o abdômen, né? Aí eu fui jogar beach tênis. Nossa! Colocava uma manga longa, o gorrinho, ia jogar beach tênis para distrair, para fazer... O que eu procurei foi fazer um pouco de atividade diferente, né? E felizmente eu brinco que eu tenho habilidade motora para o esporte, então eu fui fazendo, foi encaixando. E então, assim, era caminhada leve, a natação, o beach tênis e a bicicleta assistida. Nada com muito compromisso.
porque tinha dia que não encaixava, né? Mas eu sabia que dali 2 dias voltaria a encaixar. E encaixou. Estou aqui de novo, já treinando e com a inscrição para a Bahia, para outubro, feita. E você acha que a tua visão do esporte mudou? Porque você falou que você sempre foi muito competitiva. Você acha que a doença, ou tudo que você passou, mudou um pouco a tua visão do esporte, ou como a gente, então, não só pela doença, mas talvez pela idade também, nós não temos mais 20 anos, né? Mudou um pouco a maneira como a gente deve encarar o esporte, a atividade física? Fábio, eu acho que essa visão do competitivo já tinha mudado há muito tempo, assim, e principalmente eu falo que eu não gosto de jogar tempo fora, né? Porque tempo é uma coisa que a gente não recupera. Mas, então, se eu estou fazendo uma atividade, eu quero fazer ela da melhor forma possível, sem desperdiçar tempo, ou sem o custo das coisas em si, né? Mas, como eu comecei a fazer muita atividade em ambiente externo, que é o que eu gosto mesmo, assim, né? Passei a gostar, o handball foi uma paixão incrível. Se me chamarem para jogar hoje, eu vou. Eu não consigo negar não jogar handball. Mas essas atividades externas, eu acho que elas te acalmam um pouco, né? Então, assim, o importante é que eu vou estar lá, mas a minha classificação vai ser baseada no número de pessoas inscritas. Então, a classificação já não importa tanto. Em relação ao tratamento e o que mudou disso, assim, hoje a minha superação é tentar melhorar para eu conseguir concluir de novo a Bahia, né? Quando nós fomos para a Bahia e nós vimos que concluímos, o que a gente queria era tentar subir um degrau na classificação. Hoje eu voltei a querer concluir, só a Bahia já vai estar bom de... Porra! E aí, dentro desse teu processo, você fez um super desafio aí do Calorias, né? Então, também conta um pouquinho como é que foi essa retomada. Quer dizer, você já tinha feito algumas coisas com Calorias, como você já comentou, você já tinha iniciado o projeto lá antes da pandemia, né? 2020. Você tinha feito lá 200 quilômetros. O primeiro foi 200 quilômetros no rolo, né? Isso. Com o Rafael, né? Isso foi 2020. Aí, o ano passado, na pandemia, vocês fizeram 24 horas no rolo também. No rolo. Jesus amado. Mas, assim, todas essas atividades eram ligadas a doações, né? E isso era revertido para as entidades aqui da cidade, né? E aí, esse ano, já depois de ter os tratamentos, a doença e tudo mais, vocês fizeram um super desafio aí. Como é que foi? Então, essa do 24 horas, né? Foi quando eu estava com um diagnóstico. Ah, você já estava, né? Foi o que você estava com comentou. diagnóstico. E eu falei, meu corpo está preparado, estava treinada para fazer o 24. Você já tinha feito. Não é um diagnóstico que vai, agora você não consegue, né? Então, e todo mundo, para você que treina, quem treina sabe o que são 24 horas num rolo, né? E foi muito legal que para cada situação a gente foi conseguindo aumentar o que a gente tinha colocado como meta, né? Tanto em 2020 como 2021, a gente arrecadou dinheiro para compra de alimentos, né, para as pessoas que estavam aí em dificuldade alimentar durante a pandemia. E daí, esse ano, a gente resolveu fazer uma coisa diferente, externa, e até eu tinha bastante receio sobre a arrecadação por ser externo, né? Quando é interno, você tem um controle maior da tecnologia e tal. Mas eu falava para o Rafa, ó, eu quero ir até Aparecida do Norte, e a gente vai arrecadar dinheiro e o dinheiro a gente vai doar para a oncologia, né? Esse ano não tem como fazer diferente. E uma das minhas atividades extras, eu faço parte do Conselho Municipal de Turismo. Então, a gente conversa sobre rotas, esse potencial turístico da nossa região, né?
Eu falei, puxa, cara, dá para a gente fazer um pedal de santuário a santuário. Então, saí do Santuário de Aparecida de São Manuel até o Santuário de Aparecida do Norte. E foi sensacional, né? Antes da gente ir, eu conversei com a doutora Karina, enfermeira lá do Hospital Estadual, responsável pela oncologia, o que eles precisavam, e a gente calculou, né, daquilo que era necessário, que a gente iria pedir como meta R$ 20.000. E nós fizemos esse pedal em 5 dias. E a gente conseguiu arrecadar praticamente R$ 40.000. Caramba, 5 dias? 5 dias. Porque são 510 quilômetros, né? Eu vi 10 mil de altimetria. E, Fábio, eu não tinha descoberto ainda o meu problema de tireoide. Então, eu penei, eu sofri pra caramba. Imagina! De Piracaia até Monteiro Lobato, a altimetria é fera, mas a gente é estilo cicloturismo, assim, né? Você não tem um compromisso com hora. O nosso compromisso era não chegar com escuro, que foi o caso que nós chegamos em Jundiaí com escuro e foi terrível, assim, dá medo, né? Dá medo do trânsito, dá medo de você estar com bicicleta, essas coisas de violência. Mas a gente tinha tinha uma logística para fazer isso, né? Mas em Piracaia, Monteiro Lobato, eu descia, empurrava, tinha muita subida, né? Eu falava, mas chegar eu chego. E foi uma coisa assim super marcante, que fortaleceu, né, essa ideia nossa aí do Calorias que Somam. O quanto eu puder fazer de trabalhos para que as pessoas pratiquem mais atividade física, óbvio, sempre com orientação, com cuidados, né, para que não seja nada tão extremo. Eu vou estar trabalhando sempre neste ponto, assim. Para minha família é transformador. Eu tive um sobrinho que tinha tetralogia de Fallot, né, um problema congênito. Ele faleceu com 11 anos, já faleceu há 14 anos, e ele teve uma condição de vida sensacional durante esses 11 anos, que ele fazia uma atividade regular dentro da condição dele, ele nadava. Então, assim, cara, não tem outra coisa para eu crer mais, além da Nossa Senhora da Natureza, de que a prática regular transforma realmente muito as pessoas. Não, e eu achei legal isso que você comentou, porque eu também sinto isso um pouquinho com o Transpire. Claro que é um projeto super novo, né? Mas a gente já fez uma ação social pequena na ocasião da Páscoa, e eu acredito piamente nisso também que você comentou. Eu acho que quem transforma a si, quem descobre o poder de ser transformado numa situação, seja ela como a minha, que era obesidade, a sua, né, do problema de saúde, você, ainda mais a gente também sendo profissionais de saúde, a gente também quer ser um agente de transformação dos outros. É quase que uma responsabilidade que a gente tem, né? Aquela coisa que você comentou, a gente não pode guardar isso só pra gente. Parece que a gente tem essa coisa meio do espírito da partilha, de querer ser um agente de transformação na comunidade onde a gente está. Então a gente faz, não importa o tamanho do que a gente faz, mas acho que a gente tem que fazer alguma coisa também para, enfim, seja para pessoas em situação de vulnerabilidade, outras pessoas que estavam com um problema semelhante ao seu. Então acho que a gente tem que ter esse olhar para o outro também. Isso faz parte da nossa transformação, né? E você tem alguma coisa já pensando, já não? Eu acho muito interessante, assim, né? Eu vi as outras duas entrevistas e eu me lembro da Juliana na faculdade, eu conheço a esposa do... Esqueci o nome, né? Então, assim, o quanto tudo transforma, né? Hoje, eu falo que eu passei pelo esporte, parei, né, estou visitando a parte do turismo e estou começando a entrar no tema de mobilidade urbana. Eu cobro muito da prefeitura, eu faço foto, eu mando para secretários, eu faço de tudo pela mobilidade urbana.
porque são pequenos movimentos sociais que às vezes formam grandes ações. E a gente, às vezes, a gente não tem, aqui em Botucatu, a gente não tem condições da pessoa pedalar com segurança ou ir trabalhar, o pessoal da universidade ir para a faculdade de bicicleta. Isso é um assunto de 3 décadas atrás e que não mudou nada, né? Então, eu falo que até na mobilidade urbana eu já estou, e dela eu acho que eu pretendo não sair muito cedo, né? E brigar por isso. Em relação ao Calorias que Somam, a gente quer fazer dele, né, um grande projeto para a gente criar sempre eventos. A gente gosta muito dos eventos de endurance, né? O Rafael, ele trabalha com tecnologia de informação, então é uma forma diferente, né, de você facilitar as doações, tudo. E a gente está pensando em alguma coisa para o final do ano. Então, o que era só uma vez por ano, muito provável esse ano a gente faça a segunda edição já esse ano, depois da Bahia. A Bahia quanto que é? A Bahia é 20 de outubro, de 20 a... Na realidade é 22 a 30, 29, 22 a 29. Que a gente vai um pouquinho antes e volta depois. Aí pensar alguma coisinha para novembro, dezembro, porque tem, né? Tem sempre muita gente precisando, né? E a gente tem essa felicidade aí da saúde, da amizade, da confiança, do trabalho que a gente faz, da forma, né? Tudo que a gente recebe realmente a gente transforma e doa, né? E então é uma ação que eu com certeza eu quero repetir. Aí, ó, quem sabe a gente não bola alguma coisa junto aí, né, Clarita? Legal. Por que não? Vamos sim. Vamos sim. Legal, acho que foi muito legal. Nossa, tua história é muito bacana. Acho que você tirou muitos ensinamentos, né, muitas lições para a tua vida e conseguiu colocar isso para o pessoal de maneira muito fácil, né, muito prática mesmo, né? Então, foi muito legal. Valeu demais mesmo. Então, você Só tem uns tenho, contatos aí, rede social, como é que o pessoal te acha, se quiser te encontrar? tenho o Instagram, @ClaritaBalestrin, Balestrin. Também não sou muito assim, né, blogueirinha, eu sou um pouco acanhada. Tenho, né, trabalho na academia também, e acho assim, é muito gostoso estar aqui. As nossas histórias compartilhadas pode, né, um ganchinho de alguma coisa que a gente fez para nós, né, ou por nós que deu certo, pode ser compartilhada com alguém. Da mesma forma que a gente já puxou o gancho de alguém, e estarei sempre à disposição. Quero dizer que sou sua fã, gostei Não, muito poxa. da transformação, da época da graduação, né? Então, eu imagino tudo que envolve estar na área que você está, passar o processo que você passou e estar agora compartilhando isso e chamando a gente e a gente podendo contar a nossa história também. Parabéns, Fábio. Assim, de coração, eu tenho muito orgulho pela história que você construiu associando a atividade física aí. Legal, Clarita, legal mesmo. Valeu demais a tua história, a tua participação. E espero que a galera repercuta bastante aí, que foi um papo realmente sensacional. Foi muito legal mesmo. Valeu. Então valeu mesmo. Obrigada. Obrigadão. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.